O zagueiro Ian Souto pode render uma grana importante para o Goiás nessa temporada de 2023. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jovem jogador que vem se destacando pelo Vitória na Série B do Brasileirão. Inclusive chegou a receber uma proposta oficial de uma equipe tradicional do futebol brasileiro. Os valores também da sua proposta na temporada passada, quando o Goiás acabou recusando a sua ida para o futebol do exterior e também a sua questão contratual. Quero falar também envolvendo a situação do atacante Gabriel Novaes, que iria para o Mirassol, já tinha aí negociações avançadas. Não foi. A janela de transferências no Brasil acabou se encerrando e qual será o futuro, o destino do Gabriel Novaes? Será que fica no Verdão? Enfim, jogador que acabou não caindo nas graças da torcida. E também comentar sobre a escalação do jogo contra o América Mineiro, o Coelho com desfalques importantes para esse duelo dentro de casa contra o Goiás, uma baita oportunidade para o Verdão conquistar pelo menos um ponto, o ideal seria 3 pontos nesta última rodada do primeiro turno. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Também convido você a conhecer a Sudoeste.bet, casa de apostas esportivas para você palpitar no jogo do Goiás contra o América Mineiro com ótimas cotações. Por exemplo, uma vitória do Goiás fora de casa está pagando R$ 3,95 a cada real apostado, um empate também a R$ 3,79. Na Sudoeste.bet, onde você pode palpitar, inclusive, a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, sem nada, você encontra também outras cotações interessantes, como Flamengo e São Paulo. Uma vitória do Flamengo em casa pagando R$ 1,82, um empate a R$ 3,69 e uma vitória do São Paulo fora 5,60. Teremos também Grêmio e Fluminense com um empate a 13,43, além de Fortaleza e Santos com a vitória do Fortaleza em casa pagando 1,72. Essas e todas as outras cotações você encontra na Sudoeste.bet. Vou deixar o link do WhatsApp, inclusive para você entrar no grupo com várias palpites, enfim, opiniões sobre a rodada, ótimas cotações também, e o link do site para você começar a postar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a última rodada do primeiro turno da Série A, onde o Goiás tem um duelo direto contra o América Mineiro, o último colocado, mas que vem de uma boa fase na Copa Sul-Americana. Conseguiu uma classificação importante contra o Red Bull Bragantino nos pênaltis na Neoquímica Arena. O América que vem com alguns problemas para esse duelo, uma boa notícia para o Goiás. Tanto o volante Juninho, quanto também o camisa 10, o Benítez, além do zagueiro, o Burgos, ele que acabou sendo expulso na derrota diante do Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, são 3 jogadores fundamentais, principalmente o Benítez e o Juninho. Eu gosto demais desse meio de campo do América. Além dos dois, tem o Alê, outro jogador que eu gosto bastante, um volante que tem um pensamento de jogo, sabe acalmar a partida. Tem o Lucas Cal também, que é um outro bom jogador no meio de campo. Ainda assim, o América tem um time muito qualificado. Não será tarefa fácil, até porque o time que vem bem nas Copas conseguiu esse empate heróico contra o Red Bull Bragantino por 3-3 no meio de semana, o Goiás que acabou sendo eliminado. Porém, se você olhar pelo outro lado, 8 partidas sem vitória do América Mineiro na Série A do Brasileirão. O Goiás, pelo contrário, vem de 4 partidas sem derrotas no Brasileirão, e a última delas, muito importante, a última vitória contra o Fortaleza no estádio da Serrinha. Eu opto tentar apagar, superar o mais rápido possível a eliminação na última quarta-feira contra o Estudiantes no Serra Dourada. Primeiramente, passar aqui para vocês a escalação do América Mineiro, com Matheus Cavicchioli no gol, lateral direito com Daniel Borges, Iago Maidana e o Éder na zaga, além da lateral esquerda com o Nicolas. Ótima defesa do América. Meio de campo com o Javier Mendes, Lucas Cal e o Emanuel Martinez. No ataque, Pedrinho, Paulinho Boia e também o Mastriani. O técnico, o estreante, possivelmente já ficando à beira do gramado, o Fabian Bustos, aquele técnico argentino que estava no Barcelona de Guayaquil, também tem passagem pelo Santos. É um time melhor do que o Goiás, Aí vai ter muita gente que vai falar que não é, porque está no último lugar, mas se você olhar nome por nome, por exemplo, o Nicolas, lateral esquerdo, é espetacular. Os 2 zagueiros, o Éder e o Iago Maidana. Daniel Borges, lateral direito, também muito bom. O meio de campo, um pouco desfalcado, muito desfalcado, Sem o Juninho e também o Benítez, acaba ajudando bastante. Porém, no ataque, esse centroavante Mastriani vem numa fase espetacular. E o Pedrinho também, aquele ex-São Paulo, Atlético Paranaense, tem muita bola, Então não é um time bobo. Melhor do que o Goiás e é natural também, até porque o América tem um poder de investimento maior, isso é difícil de aceitar, mas é a verdade, e também está indo para o seu 3º ano consecutivo na primeira divisão. Pelo lado do Goiás, sem tantos problemas, Inclusive mais soluções.
O Matheus Babi ele volta a ficar à disposição, já que não estava inscrito na Copa Sul-Americana, né? Não participou do jogo contra o Estudiantes. A tendência é que seja titular no lugar do João Magno. E o Rafael Guzzo também, meio-campista, volta a ser solução, fica à disposição possivelmente no banco de reservas. O Sidmar, que sentiu, né, no duelo contra o Fortaleza, a tendência é que fique no banco, fique fora dessa relação. E assim como o lateral esquerdo Sander, a tendência é que o Sander leve mais tempo para voltar aos gramados. Uma provável escalação do Goiás, segundo informações do pessoal da Feras do Esporte, valeu demais a galera, com o Tadeu no gol, Maguinho na lateral direita, os dois zagueiros, o Lucas Alter e também o Bruno Melo, lateral esquerda com o Hugo. Meio de campo, o William Oliveira, Morelli e também o Guilherme Marques, um pouco mais avançado, o Anderson Oliveira, o Matheus Babi e também o Vinícius. Pode ter algumas mudanças, como por exemplo o João Magno na vaga do Babi? Pode ser. Também o Vinícius perdendo a condição como titular, até porque não vem jogando absolutamente nada, né, nos últimos jogos, possivelmente, por exemplo, para a entrada do Alano. Meu ataque seria o Anderson Oliveira, Matheus Babi e também o Alano para esse duelo fora de casa, ou talvez colocar mais um outro meio de campo, mas eu acho muito arriscado você promover uma estreia, por exemplo, como titular do Rafael Guzzo. Lembrando que Goiás e América Mineiro, né? O Goiás está na 15ª colocação, tem 19 pontos, somente uma a mais do que o Santos, né? Que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Santos visita o Fortaleza no estádio Castelão. Além disso, o Bahia visita também o Atlético Mineiro no Mineirão, né? Então o Goiás terá que fazer bonito nesse duelo contra o Independência, domingão, às 4 horas da tarde, para tentar avançar, afastar o mais rápido possível dessa zona da degola. O América, que está na última colocação, tem 10 pontos, um jogo a menos também, é bem verdade, esta partida contra o Vasco, mas o Goiás não pode entrar de forma alguma achando que é favorito no duelo, porque eu coloquei dos jogadores, o América tem um time melhor, mais qualificado, com mais experiência do que o Goiás na Série A do Brasileirão, e também vem com a estreia de um novo treinador, não pode dar bobeira nesse tipo de jogo, né? Pegar a fase ruim deles no Campeonato Brasileiro e sair com 3 pontos, algo que já aconteceu inclusive no próprio estádio Independência, aquela vitória do Verdão por 1-0, né, contra o Cruzeiro, e o gol, né, do João Magno. Pode deixar também o seu palpite para esse duelo jogando em Belo Horizonte. Até acabei esquecendo de comentar, né, o Tadeu, apesar de não ser aquele Tadeu que a torcida espera, a tendência é que continue como titular para esse duelo contra o América Mineiro, né, sem dar chance aí para o Marcelo Rangel. Tomara que consiga recuperar também o seu bom futebol, algo que nas últimas rodadas vem estando muito instável, né? Tomara que o Goiás consiga acertar a marcação e, assim como nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, não sofrer muito ali atrás. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o atacante Gabriel Novaes, jogador de 24 anos de idade, que sumiu, né, dentro desse elenco do Goiás. A última participação dele aconteceu contra o Ginásio, aquele empate em 0-0 na Sul-Americana, foi titular lá no dia 8 de junho. A última vez que ele ficou no banco de reservas, ainda no duelo contra o Fluminense, né? O último jogo antes da chegada do português Armando Evangelista, no dia 11 de junho. Até mesmo informações do meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, o Gabriel Novaes ele estava bem acertado, bem avançado a sua situação para defender o Mirassol na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Acabou que o Mirassol até levou um jogador do Goiás, no caso o meio-campista Mateuzinho, também teve endereço no Palácio, mas na negociação com o Gabriel Novaes acabou não avançando. Lembrando, a janela de transferência se encerrou no último dia 2 de agosto, então o Gabriel Novaes não pode jogar por nenhum outro clube, né, da Série A ou da Série B. Aqui no Brasil seria apenas uma alternativa na Série C ou até mesmo no futebol europeu. Lembrando que lá na Europa a janela fica aberta até o começo do mês de setembro. Só está emprestado ao Goiás até dezembro. O Gabriel Novaes, que pertence ao Red Bull Bragantino, tem contrato por lá até maio de 2026. A tendência é que o Gabriel Novaes permaneça dentro desse elenco do Goiás, tá? Eu ainda perguntei essa informação lá para o meu parceiro, Periquito Brisado, ainda não consegui uma atualização concreta a respeito desse assunto. Possivelmente lá para segunda-feira eu trago aqui para vocês. Mas a tendência é que o Gabriel Novaes ele cumpra esse seu contrato de empréstimo no Verdão, até porque não conseguiu ir para um clube na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que seria basicamente o seu caminho natural agora, depois de não dar muito certo aqui no Goiás, para uma Série C. Acho que é um jogador muito caro. Pode pintar uma proposta, por exemplo, do futebol português, acharia inclusive uma boa alternativa para o Gabriel Novaes na sequência da sua trajetória, porém nesse momento ainda sem atualizações. Se ele está no departamento médico, se não está, o que está acontecendo em relação ao Gabriel Novaes, também um jogador que acho que até se encaixaria dentro daquele esquema, da filosofia de jogo do Armando Evangelista, que gosta de um centroavante mais ágil, né, mais velocista também. O Gabriel Novaes ele é um bom jogador. A questão é que o Goiás contratou ele já no finalzinho
da janela de transferências para o Campeonato Goiano e o Goiás não realizou aqueles exames tradicionais de tornozelo, joelho, todas as juntas, enfim, para verificar de fato a condição real do jogador. E o Gabriel Novaes, um problema semelhante, por exemplo, do Dieguinho, né? Uma tendinite crônica, então ele não vem conseguindo jogar com frequência. O Goiás acabou apostando no jogador, como falei, não é tão ruim como vem parecendo, né? O Gabriel Novaes, ele hoje, se você pegar assim, ele tá no rol dos piores jogadores do Goiás nos últimos 5, 6 anos, né? Perdeu aquele gol contra o Bahia, mas ele já demonstrou boa qualidade. Inclusive no próprio Goiás, né? Participou bem, eu gostei dele naqueles jogos da Copa Verde, é óbvio, com um nível muito abaixo dos adversários, né? Contra a União de Rondonópolis, ele inclusive faz 2 gols logo na sua estreia. Contra o Brasiliense também, ele tem uma boa movimentação, mas nos níveis mais avançados, né? Em Série A de Campeonato Brasileiro, também na Sul-Americana, não consegui corresponder e sempre jogando mal fisicamente, né? Por conta desse problema de uma tendinite. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Gabriel Novaes, revelado nas categorias de base do São Paulo, passa também no Barcelona e no Córdoba da Espanha, no Juventude e no Bahia na temporada de 2020 e no Red Bull Bragantino sempre sendo um jogador reserva. Foi assim em 2021, também em 2022, chegou como uma boa aposta. A questão é que toda aposta tem o seu risco e também essa parte física prejudicando bastante o atleta. A tendência é que pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele cumpra o seu contrato no Goiás, a não ser que apareça uma proposta do futebol do exterior, enfim, possivelmente na segunda-feira volto aqui com vocês, né, para trazer a sua situação mais atualizado. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o zagueiro Ian Souto, que pode ser negociado pelo Goiás nesta atual janela de transferência. Por que eu digo isso? Ele vem se destacando nas últimas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vitória e na temporada passada recebeu uma proposta do futebol europeu. Eu não sei ao certo qual país, porém, consultas, né, sondagens pelo jogador aconteceram tanto no futebol de Portugal, possivelmente o Porto, também na Espanha e na Rússia. O CSKA estava monitorando a sua situação. Teve uma proposta oficial do Goiás, inclusive para o Goiás, né, melhor dizendo, essa informação lá do meu parceiro, o Geliezer Paulo do Futebol 62. A questão é que a diretoria do Goiás achou os valores baixos na ocasião e resolveu não negociar o Ian Souto. O que eu escutei de propostas é que girou na casa de 5 a 6 milhões de reais. Como falei, não sei ao certo se foi de Portugal, se foi da Espanha ou do futebol russo. O fato é que existiu pelo menos uma sinalização de proposta para o maior do Centro-Oeste dentro desses valores, entre 5 a 6 milhões. Se fosse por essa quantia e o Goiás permanecendo com um percentual futuro na metade do ano passado, eu acho que até seria uma quantia bem aceitável. A questão é que como o Ian Souto ele chegou de graça ao Goiás, vindo ainda do Floresta, o Goiás ele tem apenas 50% dos seus direitos econômicos. Ou seja, se o Goiás vendesse ele, por exemplo, por 5 milhões de reais, ficaria somente com 2 milhões e meio, né? Então, e isso vendendo todo o seu percentual. Então acabou ficando bastante defasado, né, essa quantia de fato na metade do ano passado. Ele que hoje, segundo informações do site Transfermarkt, está avaliado na casa de 450 mil euros. Tem somente 21 anos de idade e a janela de transferências no futebol europeu se encerra no começo do mês de setembro, né? Então ele tem basicamente mais um mês e meio da janela de transferência aberta no futebol europeu e pode sim acabar pintando uma proposta. Acho que o ideal para o Ian Souto agora, que pegou um momento positivo, né, no Vitória na Série B do Brasileirão, vem jogando ali no esquema com 3 zagueiros, o Ian Souto mais pelo lado direito. Por que não terminar a Série B, conseguir um acesso que seria muito importante para o Vitória nessa atual temporada e saindo ainda mais valorizado. Tem um outro ponto também, o Vitória ele comprou o zagueiro Wagner Leonardo nessa atual temporada. Então se o Goiás conseguir, por exemplo, um acordo com o próprio Vitória e ele ser adquirido pelo Leão de Salvador para a temporada que vem, poderia ser também uma outra alternativa para o Goiás colocar uma grana no bolso. Vale lembrar, o Ian Souto ele tem um contrato relativamente curto no Goiás, né? Vai somente até o final de 2024, no mês de dezembro. Ou seja, a partir do dia 1º de julho de 2023, de 2024, 1º de julho de 2024, o Ian Souto já pode assinar um pré-contrato para se mudar gratuitamente para uma nova equipe em 2025, né? Então, se o Goiás não vender o jogador nessa janela de transferências, nem na próxima, no final do ano, corre o risco de perder o jogador de graça na metade da temporada. Então, se pintar algum tipo de proposta mais vantajosa nesse âmbito financeiro, né, possivelmente o Goiás pode sim fazer um acordo ou até mesmo negociar ele com Vitória, estender seu contrato, seria também um fator importante. Ele somou nessa Série B do Campeonato Brasileiro 8 atuações,
sendo 7 delas como titular. Demorou pra caramba pro Ian Souto fazer a sua estreia, né? Inclusive o Paulo Rogério Pinheiro, após o título da Copa Verde contra o Paysandu, em entrevista ao pessoal da Rádio Bandeirantes, o Paulo Rogério comentou e afirmou que o Ian Souto voltaria para o Goiás para ser uma espécie de um quinto zagueiro, para pelo menos ter um outro nome ali dentro do elenco, já que o Ian não vinha jogando no Vitória, né, na disputa da Série B. Foi basicamente ele dar aquela entrevista 2, 3 semanas depois. O Ian Souto já começou nesse esquema do Vitória, de 3 zagueiros, né, conseguiu diminuir bastante a quantidade de gols sofridos e vencendo um nome importante ali pelo lado direito. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Ian Souto, né? Jovem zagueiro ainda, acho que o Goiás pode conseguir uma boa negociação. Na Série A do ano passado ele alternou, né, entre bons e maus momentos, mas já demonstrou uma certa personalidade, principalmente em jogos difíceis, né? Na primeira divisão, foram 20 atuações com a camisa do Verdão e um gol marcado naquela derrota contra o Atlético Paranaense. Vale lembrar, o Goiás tem somente 50% dos seus direitos econômicos, porque ele chegou de graça, vindo do Floresta no ano passado, tinha feito uma boa disputa da Copa do Nordeste e acabou chegando como uma aposta para o Brasileiro. Mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Eu peço até desculpa aí pelo meu olho, né? Alguma coisa começou a coçar ele aqui do nada, mas enfim, o importante é o recado do vídeo. Peço também para você se inscrever no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. E o apoiador também aqui do nosso canal, a sudoeste.bet, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.